Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazza quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu trago as operações que realizei no pregão de hoje, 14/10/2022. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Corrija seus erros e siga. É isso aí, porque é a frase de hoje. Frase de hoje porque tem muita gente, muito engenheiro de obra pronta, que vem cutucar sua ferida e apontar o erro e falar que você está errando. Não, tudo que você faz está errado. Só que fela da puta não vem com a solução, né? Não vem com... Como eu posso dizer? Não te dá aquela luzinha no fim do túnel, né? Não, tá errado, mas qual que é o certo? Então mostra que você faz o certo, que você também é lucrativo no longo prazo, que aí a gente te dá ouvido, né? Não, é muito importante os comentários, tem um pessoal que comenta sempre aí, apoiando, né? E quando critica de forma construtiva. O problema são os engenheiros de obra pronta, né? Que é só para perturbar o juízo, né? Que só vem para literalmente encher o saco. Mas faz parte, né, cara? Isso daí é porque eu não tenho nem... Nossa comunidade aqui é pequena, né? Imagina se fosse grande igual esses caras. Eu sei que esses caras devem... Esse pessoal que tem canais grandes aí, eu imagino o quanto eles devem sofrer com comentário de alguns aí. Mas enfim... é bom que o próprio YouTube já filtra bastante coisa pra gente estressar menos. Mas, fazer o que, né? Vamos que vamos. Mais um dia sofridinho aí, judiado. Vocês vão ver o que aconteceu. Eu vou passar de forma bem rápida as operações aí só pela lisura do processo. E já pular direto para a segunda parte aí, né? Onde aconteceram, onde eu explico o que me fez entrar nas operações e tento identificar os meus erros para que eu não erre mais, pelo menos da mesma forma, né? E com muita determinação a gente chega lá, beleza? Sempre deixando claro que eu não sou um trader profissional, sou engenheiro mecânico por formação, é o que me sustenta, né, a engenharia, e estou tentando a vida nesse mercado já há um tempo, antes através do Operacional Gaza, porém devido à sazonalidade do mercado aí dos últimos meses, me derrubou um pouco, me deixou um pouco inseguro, e aí, em busca de novos conhecimentos, saí da zona de conforto e vi que existem outras formas que eu posso tentar aí acertar. Então, estou me dando essa chance de tentar algo diferente, onde eu... vamos ver, a gente vai estudar e vamos ver até onde a gente chega. O que não pode é desanimar. Então, eu estou, depois do dia de ontem, que antecipei algumas entradas de forma esdrúxula, estou bem propício a não ser que tenha algo muito claro, né, e principalmente em dia de notícia, só operar depois das 9h30. Então eu vou adiantar aqui, né, mostrando as operações e depois a segunda parte do vídeo. Apesar de não ser um trader profissional, tenho pouco tempo no mercado aí, fazer 2 anos e pouco no mercado, algumas coisas eu já me liguei que é muito importante. Que o day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, né? Então tome muito cuidado, só coloque no mercado dinheiro que você possa perder. Não acredite em ganhos milagrosos, pois o seu lucro sempre será proporcional ao tamanho do seu capital e aos seus riscos, né? O risco que você tomar. Beleza? Vamos lá, a não ser que você tenha dinheiro infinito, não opere operações aí, você está em setups que te dê operações com reversões infinitas, preço médio infinito com martingale, porque se você não tiver um capital gigantesco, né, falando na proporção dos contratos que você vai operar, a probabilidade de dar ruim no longo prazo é grande, pois são setups que você vai acertar a maioria das vezes, porém o dia que você quebra de verdade, no dia que dá errado você perde tudo e mais um pouco, né? Porque o mercado ele é soberano e ele bate doído. Não temos como trabalhar com metas de ganho, né? Porque tem dia que você não vai ganhar o que você imagina. A única coisa que está sob nosso controle é o quanto podemos perder. E foi assim, limitando as minhas perdas, né? Minha perda diária, que eu estou sobrevivendo no mercado aí desde junho de 2000.
e 21, sem precisar aportar dinheiro na corretora devido a ter quebrado conta. Beleza? Então a disciplina é muito mais importante de qualquer setup. Aceite o stop, né, porque ele é seu anjo de guarda, né? Dizem que a tendência é sua amiga, então o stop é o seu anjo da guarda. Então aceite quando ele vier, que é a melhor coisa que a gente faz, né? No mês passado eu cometi alguns equívocos em não aceitar stop, e foi o que me lascou, né? Tentando recuperar, só maximizei meu prejuízo. Então tome muito cuidado, isso daqui não é fácil. Aqui se deu a primeira operação, ou deveria, né? Só que eu não tinha colocado a senha, por isso que acabei entrando um pouco depois. Então eu fiz a entrada um pouco atrasada, mas considerando o rompimento ali do mesmo fundo ali. Aqui, estopado da primeira operação. Aqui a segunda entrada de venda aí no rompimento daquele fundo. Segunda operação aí, atingimos o primeiro alvo, depois de tomar um calor e depois, segundo o contrato, saiu na proteção. Terceira e última operação do dia, né? E entrei na terceira porque a primeira stop, segunda considerei como vencedor. Desta forma, como diz o Fabrício lá, o dentista da bolsa, a gente vai para melhor de 3, né? Então, a primeira, se der a segunda, a gente vai para a terceira. Se tomar 2 stops ou 2 gains, a gente para. E bora lá adiantar aqui. E a terceira operação, tivemos o primeiro alvo atingido, depois temos no stop. Ele protegeu a operação e eu não protegi. Eu movi o stop para cima do último topo. Tá certo, tá errado? Não, desde que eu faça da mesma forma, né? E aí na segunda parte eu vou explicar com detalhes, né, o porquê você deve operar sempre da mesma forma para não acontecer o que aconteceu hoje. Se eu tivesse operado, escolhido a mesma forma para operar, talvez o resultado tivesse sido interessante. Vou ver se a partir da semana que vem, os vídeos da semana que vem para ficar mais curto, né? Tô pensando em cortar essa primeira parte, não tem necessidade de eu ficar gravando a tela aí das operações, sendo que depois eu tenho que parar para poder explicar, né? A minha ideia, né? Porque explicar não, né? Como eu sempre falo, o intuito aqui não é ensinar nada, é compartilhar os meus estudos, uma forma de eu registrar o meu trade de forma de vídeo para poder rever, assistir, ver onde eu estou errando, ver onde eu estou acertando para tentar melhorar. E óbvio, se a gente puder de alguma forma ajudar pessoas que chegam até aqui a ver, né, como fazer ou ver o que não fazer, que seguindo como exemplo meus erros ou acertos, também já é bem interessante. Então bora lá para a segunda parte do vídeo. Finalizamos o dia aí com menos 95, aí eu mostro depois como foi o resultado das menos 195, eu mostro como foi o resultado da semana aí. Então é isso aí, né? Já sei onde eu estou errando. O problema é como eu corrigir, né? Eu fui bunda mole hoje. Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Aguardei, tá? Vi lá no site da Invest, lá no calendário econômico, que teria notícias 9h30, então falei, só vou mexer depois das 9h30. Então aguardei, só fui acompanhando. Saiu as notícias aqui, né? Deu essa bagunçada. E eu fui operar só aqui. Então o que eu vi aqui que me fez entrar na operação? Após notícia, o mercado veio dentro desse range aqui, dessa linha azul e a vermelha aqui. Não opero. Ele ficou aqui dentro. Quando ele rompeu aqui, testou a linha, coloquei uma ordem aqui. A ordem está configurada com stop de 10 pontos e ficou mais ou menos aqui. Só que eu já falei, né, que tem que ser o stop técnico. Onde teria que ser esse stop? No primeiro, na venda, no primeiro topo, né, o topo anterior antes da nuvem. Então o stop deveria ficar aqui. Não, minto. A entrada foi aqui, o stop aqui, ó, nesta região. Não coloquei o stop nessa região. Vai ficar realmente stops mais caros. De repente eu tenho que diminuir a mão. O problema é que para diminuir a mão, depois eu tenho que buscar alvos longos com um contrato só. Eu já trabalho com 2 contratos. Mas enfim, ele executou aqui. Depois embolou. Cruzou aqui. Nesse momento ele me estopou com os 10 pontos do stop lá da ordem oco.
desatenção e fui bunda mole, tinha que colocar um stop mais caro, mais técnico em cima do último topo, né? Então ele estopou e continuou descendo aqui. Se eu não tivesse estopado, apesar que se no mercado financeiro não existe, né? Se eu tivesse colocado o stop no lugar correto, então a entrada teria sido aqui, né? E lá embaixo teria buscado o take, né? Ou teria saído na proteção. Também é outra coisa que eu preciso ver, de tirar a proteção, né? Como a proteção fica curta, né? Manter o stop lá até que pegue o take ou stop, ou proteger depois que ele andar mais, né? Andar pelo menos chegar próximo do segundo alvo. Então, um stop, tomei um stop de trouxa, porque se tivesse feito da forma correta, não teria estopado. E como que eu estou fazendo? 3 operações. Caso eu pegue 2 take, eu paro o dia. 2 stops, eu paro. Se eu pegar alternado, eu vou para a terceira, como diz o Fabrício lá dentro da bolsa, melhor de 3, né? Então, enfim, depois desta primeira entrada, estopado. Quando o mercado ele veio, testou a região aqui da nuvem, que não tem nada demais essa nuvem, é uma média de 21,89. Eu coloquei para uma venda no rompimento desse fundo. Então ele pegou a ordem aqui, o stop dessa vez coloquei da forma correta, acima do último topo fora da nuvem. Mais uma vez ele deu um calor aqui, lateralizou, né, triangulou aqui dentro dessa região, dando um calorzinho, mas o stop estava lá longe, tranquilo. Quando ele veio aqui, o primeiro alvo nesta região, aí ele traz a proteção para 8 pontos acima do preço. Eu deveria ter mantido acima desse topo aqui, o segundo contrato, né? Mas assim não fiz, deixei na proteção. Ele veio e tirou aqui com menos 2 pontos, né? Ele estava 8 pontos do preço quando acionou. Então ele tirou aí com menos 2 pontos. Então a primeira foi um stop de 10 pontos, 2 contratos. Depois um take com 4 pontos, 6 pontos, menos 2, 4 pontos na segunda operação. E aí eu falei, uma acertei, a outra errei, então posso ir para a terceira. Então, aí eu aguardei. Ele fez um topinho aqui. Poderia ter arriscado aqui, só que aí tem essa região aqui, essa linha, que é o limite do movimento de um range lá, né, que eu já expliquei já. O gráfico andou só para desandar aqui. Então ele fez esse movimento. Quando ele fez esse fundo abaixo da linha, coloquei uma ordem aqui. Ele veio aqui, ele executou, vendeu. Stop aqui em cima. Veio aqui, já apagou o primeiro alvo. Trouxe para proteção, né, que ficou mais ou menos aqui. O que eu fiz dessa vez? Falei, não, vou fazer o correto. Deixar o stop acima do último topo. Deixei aqui, né? E se a gente ficar mudando a forma de operar, né, ou eu protejo todas, ou eu não protejo nenhuma, né, porque senão a gente começa, como eu sempre falo, sair das estatísticas, né, porque a hora vai estopar, não tem como, não existe operação, forma de operar que seja 100% que não dê stop, então tem que fazer da mesma forma para poder não ficar caindo fora das estatísticas, né. Ó, o gráfico anda para desandar, mas beleza. Aí ele veio aqui, segurou. Pensei em baixar o stop um pouquinho para cá, mas já estava perto. Falei, não, vou deixar. Então aqui ele veio e estopou com 9 pontos nessa região aqui. E aí na hora que estou aqui gravando, o mercado andou. Começou aí a retornar lá para
pra cima. Mas agora eu não opero mais, o limite de 3 operações. Finalizo o dia aí com menos R$195, devolvendo o lucro da semana e ainda dando mais um pouquinho pro mercado. Puta que pariu, né? Sei onde eu tô errando, então eu preciso batalhar mais para não errar, né? Então, vamos lá, ver o que ficou na semana. Então, semana começou no dia 10. Então, vamos colocar aqui, vamos ver como ficou o relatório da semana aí. Saldo ficou negativo. Começamos muito bem a semana e depois 2 dias ontem foi cagada a minha, vacilei muito, né? A ansiedade me deixou. O medo de perder a oportunidade me fez perder dinheiro. Mais paciência. Vamos ajustando isso daí, né? O que não podemos é perder tudo de uma vez só. Então esse daqui é o relatório da semana. Começamos a semana com 3 operações aqui. Resultado muito bom. Fizemos aí R$565 no primeiro dia. Na terça-feira, dia 11. Dia bom também. Devolvemos um pouco, mas ainda saímos positivo em R$45. Aí quarta-feira não teve pregão. Ontem, dia 13. Fiz 2 operações, 2 stops, já devolvendo boa parte da semana. E hoje eu aguardei, fiz tudo certinho, esperei. Nessa entrada aqui, errei o stop, a posição do stop. Se não tivesse stopado, se eu tivesse feito apenas as 2 entradas e as 2 vitoriosas, mas o talvez no mercado não serve pra porra nenhuma, né? O que vale é o que a gente realmente executa. Mas errei aqui e um erro vai desencadeando outro. Então, se tivesse posicionado da forma adequada, teria saído com alvo parcial no 0-0, ou se tivesse paciência e fazendo da forma correta, teria pego o take. Depois uma entrada que pegou o parcial e saiu na proteção. E a última entrada pegou uma parcial. E por que não saiu positivo? Porque aí eu movimentei o stop com o local teoricamente, né, técnico, e dessa vez voltou. Por isso a importância de operar todas as vezes da mesma forma. Porque muitas vezes o mercado ele vai vir numa tendência de baixo. Eu vou vender esse rompimento, meu stop lá acima do topo, né? Ele pode até vir aqui voltar, não pegar, né? E vai lá e busca o nosso alvo. Agora, desta vez eu não coloquei o stop aqui, coloquei o stop aqui, ele me estopou. Na terceira operação, eu não deixei, eu deixei o stop técnico, eu deixei aqui, né? Então depois ele vendi aqui, ele veio, pegou o alvo. Da outra vez, eu deixei ele lá na proteção. O mercado poderia vir só violar, tirar na proteção como foi na segunda. Depois pegar o take, então o que eu fiz? Falei, não vou deixar sair na proteção, vou proteger aqui. E dessa vez o mercado veio e violou, né? Então, como eu sempre falo, não sou trader profissional, nem comunicador, espero que não esteja tão enrolado, né? Mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem que operar todas as vezes da mesma forma, né? O mercado fez isso daqui e me tirou com o stop na posição errada. Então tinha que estar aqui. Na segunda, coloquei o stop na posição certa. Então ele não me tirou. Mas quando ele pegou meu primeiro alvo, ele já protegeu aqui, né? E o certo seria ou ter mantido esse stop aqui em cima. Então ele veio e me tirou na proteção, né? E na segunda, o que eu fiz? Vendi aqui, stop aqui,
Quando pegou o alvo e ele protegeu aqui, o que eu fiz? Falei, não, vou manter lá em cima. Diferente do que eu fiz nessa segunda operação, né? Como não existe nada 100%, o mercado não buscou o take, não fez uma pernona igual essa daqui. Não fez uma perna igual essa daqui. Daqui ele veio e me estopou aqui certo. Qual que é a forma correta? Todas. Todas, desde que eu faça igual, né? Se eu tivesse feito igual, eu teria tido 2 takes, né? Ou pelo menos 2 takes parciais. Se eu tivesse mantido essa forma aqui, teria 2 takes. Mas cada hora eu fiz de um jeito e ó, aí fujo das estatísticas, porque a cada hora ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, seja lá qual for a forma que você opere, faça igual, né? Desde que seja algo coerente. Eu já vi que operar dessa forma é lucrativo no longo prazo, é interessante, mas, né, tem que fazer da forma correta e igual, né? Então, vamos ver aí 2 semanas negativas no mês, né? Sendo que a primeira aqui foram muitas cagadas que eu cometi. Vou desabilitar a ferramenta aqui. Então, primeira semana eu perdi 445, na segunda semana menos 85. No mês aí no dólar, menos 530, né? Então tá ruim, temos ainda mais 2 semanas aí do mês. Vamos ver se a gente acerta, né, para não cometer esse tipo de erro técnico, porque com certeza vai dar certo. Terminar a semana devolvendo é triste, você fica fim de semana lamentando, mas lamentar não tem pra onde correr. É só agradecer ao mercado pela oportunidade de estar aqui. Muitos queriam estar aqui, né? E não podem, ou por falta de tempo, ou por não ter o capital. Mas enfim, é isso aí. Beleza? Então, tenham todos um excelente final de semana. Não desistam, estudem bastante, que não é fácil viver e tirar dinheiro desse mercado, mas não é impossível. É possível sim, com muita dedicação e determinação. Existem várias formas de operar. E se Deus quiser, logo logo eu acerto a minha, né? Se Deus quiser, segunda-feira estarei de volta. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Abraço.